Jesus é o Senhor. Leitura bíblica referente ao dia 12 de dezembro. Salmo 131, Provérbios 29 e 23, Amós capítulo 7, 8 e 9, Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 7 até o 22, e a música, o ministério da edificação do corpo de Cristo. Amém. Em nome de Jesus, comecemos hoje com o Salmo 131, que diz: Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Assim é a minha alma dentro de mim. Espere, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Amém, pela edificação do corpo de Cristo. Senhor Jesus, o orgulho do ser humano o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Provérbios 29 e 23. Amém. Ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Amém. Amós capítulo 7. O Senhor Deus me mostrou o seguinte: eis que ele formava uma nuvem de gafanhotos no momento em que começavam a brotar as plantas da entre-safra. Ou seja, a cultura tardia que vinha depois de concluída a colheita reservada ao rei. Quando tinham acabado de comer toda a plantação, eu disse: Senhor Deus, perdoa, por favor. Como poderá Jacó sobreviver? Pois ele é pequeno. Então o Senhor mudou de ideia em relação a isso e falou: isso não vai acontecer. Depois o Senhor Deus me mostrou o seguinte: eis que o Senhor Deus chamou o fogo para exercer a sua justiça. Este fogo consumiu o grande abismo e começava a devorar a terra. Então eu disse: Senhor Deus, por favor. Como poderá Jacó sobreviver? Pois ele é pequeno. E o Senhor mudou de ideia em relação a isso e falou: também isso não vai acontecer. Mostrou-me também isso. Eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. O Senhor me perguntou: o que você está vendo, Amós? Respondi: um prumo. Então o Senhor disse: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel. Não posso mais ignorar o que fazem. Os lugares altos de Isaque serão assolados, e os santuários de Israel serão destruídos, e eu me levantarei com a espada contra a casa de Jeroboão. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós está conspirando contra o rei no meio da casa de Israel. A terra não pode suportar todas as suas palavras, porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora de sua terra em cativeiro. Depois Amazias disse a Amós: saia daqui, vidente. Fuja para a terra de Judá e vá ganhar a vida por lá. Em Judá você pode profetizar, mas em Betel, daqui em diante você não poderá profetizar, porque este é o santuário do rei e o templo do reino. Amós respondeu e disse a Amazias: eu não sou profeta nem discípulo de profeta, eu cuido de gado e colho os sicômoros, mas o Senhor me tirou do trabalho de andar atrás do gado e me disse: vá e profetize ao meu povo de Israel. Portanto, agora ouça a palavra do Senhor. Você diz: não profetize contra Israel, nem fale contra a casa de Isaque,
Pois bem, assim diz o Senhor, a sua mulher se prostituirá na cidade, e os seus filhos e as suas filhas cairão à espada, a sua terra será repartida a cordel, e você morrerá numa terra impura, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Senhor Jesus. para a edificação do corpo. Amós capítulo 8. O Senhor Deus também me mostrou o seguinte, um cesto de frutos de verão, e perguntou, o que você está vendo, Amós? E eu respondi, um cesto de frutos de verão. Então o Senhor me disse, chegou o fim para o meu povo de Israel. Não posso mais ignorar o que fazem. Naquele dia, diz o Senhor Deus, os cânticos do templo serão gritos de dor. Muitos cadáveres jogados por toda parte. Silêncio! Ouçam isto, vocês que pisam os necessitados e destroem os miseráveis da terra, dizendo, quando passará a festa da lua nova para vendermos os cereais e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo a quantidade, aumentando o peso e enganando com balanças desonestas, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias e vendermos o refúgio do trigo? O Senhor jurou pela glória de Jacó, dizendo, nunca me esquecerei de nenhuma das suas obras. Por causa disto, será que a terra não vai tremer e não estarão enlutados todos os seus moradores? Toda a terra se levantará como o Nilo, será agitada e abaixará como o rio do Egito. Naquele dia, diz o Senhor Deus, farei com que o sol se ponha no meio-dia e com que a terra se cubra de trevas em pleno dia. Transformarei as suas festas em luto e todos os seus cânticos em lamentações. Vou fazer com que todos vistam roupas feitas de pano de saco e rapem a cabeça. Farei com que isso seja como luto por um filho único, luto cujo fim será como o dia de amargura. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei sobre a terra fome, não de pão, e sede não de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar e de norte a Andarão de mar a mar e do norte até o oriente, correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Naquele dia, as moças bonitas e os jovens desmaiarão de sede, os que agora juram pelo ídolo de Samaria e dizem, tão certo como vive o seu Deus, ó Dan, e tão certo como vive o culto de Berseba, esses mesmos cairão e nunca mais se levantarão. Jesus é o Senhor, amém. Esses homens dous, a igreja de... Amós capítulo 9. Vi o Senhor que estava em pé junto ao altar. Ele me disse, bata nos capitéis das colunas, para que os umbrais comecem a tremer e os pedaços caiam sobre a cabeça de todos eles. Matarei à espada os que restarem, nenhum deles fugirá, e nenhum escapará. Ainda que cavem para chegar ao mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá. Se subirem ao céu, de lá os farei descer. Se eles se esconderem no alto do Carmelo, irei atrás deles e de lá os tirarei. E caso se ocultarem dos meus olhos no fundo do mar, ali darei ordem à serpente, e ela os morderá. Se forem levados para o cativeiro pelos seus inimigos, ali darei ordem à espada, e ela os matará. Porei os meus olhos sobre eles para o mal e não para o bem, porque o Senhor dos exércitos é o que toca na terra, e ela se derrete, e todos os seus moradores estarão de luto. Toda a terra subirá como Nilo, e abaixará como o rio do Egito. Deus é o que edifica as suas câmaras no céu e firmou a sua abóbada sobre a terra. Ele é o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. Filhos de Israel, não é verdade que vocês são para mim como os filhos dos etíopes? Diz o Senhor.
Não é fato que eu tirei Israel da terra do Egito, os filisteus de Caftó e os sírios de Quir? Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu o destruirei da face da terra, mas não destruirei por completo a casa de Jacó, diz o Senhor, porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo na peneira, sem que um só grão caia na terra. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os que dizem: o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi. Vou reparar as suas brechas e levantá-lo das suas ruínas. Vou restaurá-lo para que volte a ser como era nos dias da antiguidade, para que o meu povo tome posse do restante de Edom e de todas as nações que são chamadas pelo meu nome. Diz o Senhor que faz estas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra virá logo após o que colhe, e o que pisa as uvas virá logo após o que lança semente. Os montes destilarão vinho, todas as colinas se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Eles reedificarão as cidades destruídas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão seu vinho, farão pomares e comerão dos seus frutos. Eu os plantarei na sua terra e, desta terra que lhes dei, nunca mais serão arrancados, diz o Senhor, seu Deus. Amém. Quando o Senhor Jesus às alturas subiu, ele cativou, o cativeiro levou. Amém. Apocalipse 3, a partir do versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza, eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis que o que eu farei com que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu o guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor, farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o príncipe da criação, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono,
assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus é o Senhor, essa é a porção desse dia. E concluamos ouvindo aí, ministério, a edificação do corpo de Cristo. Jesus é o Senhor, amém. Quando o Senhor Jesus às alturas subiu, ele cativou, o cativeiro levou, e a alguns homens com dons capacitou, e esses homens dons a igreja deu como apóstolos para igrejas estabelecer profetas, para em seu nome profetizar, evangelistas, para o evangelho pregar, pastores e mestres, para o rebanho apacentar. Vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu ministério, para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, à medida da estatura completa de Cristo. Apóstolos, para igrejas estabelecer profetas, para em seu nome profetizar, evangelistas, para o evangelho pregar, pastores e mestres, para o rebanho apacentar, para que como menino incapaz não sejamos mais agitados sem paz e levados por ventos doutrinais, induzidos por artimanhosos e homens astuciosos, com ensinamentos facciosos, duvidosos e enganosos. Mas sigamos o primeiro e verdadeiro amor, encabeçados em Cristo, nosso condutor. No corpo do Senhor, cada membro consolidado é um justo cooperador, para o próprio aumento e edificação